Inclusive, hoje a gente tem observação de que o universo está expandindo. Só que ele pode estar expandindo de forma acelerada, ele pode estar expandindo de forma desacelerada. Se fosse desacelerada, a gente imagina que ele vai ter um tamanho máximo e depois voltar. Ou de forma constante, né? Com uma taxa constante de expansão. Só que agora a gente não tem ainda como demonstrar, ter certeza desse valor, né? Mas a gente sabe que os dados mostram expansão. Bom, E rápida, né? Tem a constante de... Aí entra numa de equação, lei de Hubble, constante de Hubble, que, se eu não me engano, a última vez que tem um site lá que você consulta e tudo mais, a última vez ela varia, né? Que estava em 73 quilômetros por segundo por megaparsec, a expansão. é bastante. É bastante coisa, meu querido. Não, mas então, em dimensões astronômicas... Não é nada. E aí que a gente entra numa discussão, que é uma das perguntas que deixaram lá na caixinha, que é a ideia que às vezes a galera não consegue ver. O universo é finito ou é infinito? E aí? Tudo que eu já li Uma boa sobre pergunta. isso diz que ele é finito. Pois se ele fosse infinito, aí tem o paradoxo de Olbers lá. Toda a luz de todas as estrelas já teriam tido tempo de chegar até nós. Sim. Aí, por isso que tem a ideia do universo finito. Mas é uma doideira, porque daí a gente pensa assim, por exemplo, acho que a gente saber o quanto o universo se expande, como ele se expande, tem bastante a ver também a gente tentar entender como ele vai acabar. Porque se ele está expandindo e ele é finito, vai ter um certo tempo que ele vai parar de expandir, vai se contrair, e aí vai... Enfim, é uma loucura. Mas, tipo, até onde eu li, estudei a ideia de um universo finito. Mas, enfim, não sei como que tu lida com esse bagulho também, que eu acho um assunto muito louco, né? Basicamente, a gente só tem... de novo, é a história do mar de hidrogênio líquido no centro De Júpiter. no meio de Júpiter, né? Como é que a gente sabe o que é, o que não é? São resoluções teóricas, né? Resoluções de equações que vão mostrar qual é a mais coerente. Só que certeza, a gente não... Como é que a gente vai ter se a gente não mede a borda, não chega na borda? A gente tem um limite do que a gente enxerga, Sim. né? Do que teve tempo de luz... Chegar até nós. Chegar até nós, né? A gente parte do que a gente sabe e faz conjecturas, né? Hipotéticas sobre o que pode acontecer. Como a gente sabe que o universo está em expansão, é muito sensato, inclusive é coerente com evidências, né? De que ele estava comprimido em um átomo primordial, como era a ideia do Lemaitre. Lemaitre, eu admito que eu não sei. Também, eu falo Lemaitre porque eu leio como tá lá. Também posso estar pronunciando errado também. O Jorjão lá. O Jorge. O que acontece? Ele, que é hoje conhecida como teoria do Big Bang, né, ela considera que o universo ele é finito, existe uma borda. O que tem além da borda? Nada. É muito difícil a gente imaginar o que é o nada. O que é o não espaço, o que é o não tempo. É difícil. Um absurdo, é uma lacuna de raciocínio, porque nós conseguimos racionalizar sobre o que nós estamos inseridos. É que nem tentar, vamos lá, medir o som com um termômetro, né? Sim. Sei lá, é o equipamento errado, né? Você pode até fazer uma correlação entre temperatura e som, mas não... A gente não consegue conjecturar muito bem sobre o que é o não tempo, porque nós estamos presos no tempo. No tempo. Né? Muito difícil. Aí, tu pode até entrar uma coisa mais, tipo... a viagem mesmo. Como é que você vai conjecturar, por exemplo, sobre um conceito de Deus atemporal, se a gente é limitado ao tempo? Cara, aí... É igual, agora que longe, tu né? falou ali do não espaço... vamos ver se vocês bloqueiam comigo junto aqui. Por exemplo, se a gente for na teoria do Big Bang, tá? Existe
limite, uma borda ali da onde acaba o universo, sei lá, se ele for finito. E não sei, até chegar nesse limite, não existe o espaço, porque o espaço está criando o espaço, né? Não sei se... Mas, tipo assim, eu imagino assim, ó, o universo por exemplo, quando a gente fala Big Bang, aí a pessoa pergunta o que tinha antes. Vai saber como? Não tem como saber. O conceito de antes não existe. Não existe porque antes é tempo e o tempo não existe antes de existir não o existe universo. Antes e depois. O universo é tudo que existe e isso passou a existir quando ele nasceu, no Big Bang. E aí é uma ideia muito louca, porque é igual você imaginar que o espaço está crescendo, então o espaço entre as coisas está crescendo, e onde não... E ele... Olha só, eu tô viajando aqui agora, olha só. Por exemplo, ele está crescendo, então ele está se expandindo. E onde ele não chegou ainda, não existe espaço. Então eu fico imaginando um limite, digamos, o limite é a linha dessa mesa aqui e o espaço está aqui. Então vai ter um tempo que ele vai... Se ele for finito, que ele vai chegar aqui e acabou. Só que como vai existir um limite se ali não foi nada criado ainda porque o universo não tá ali? Não sei se compreenderam. Crise existencial, gente, eu não sei como é. Tudo bom. Não é, mas... Tipo... No geral, nós nascemos no mundo. Sim. E vamos experimentando o mundo. Sim. E a gente tem... impressões da realidade que são limitadas ao que os nossos sensores, o nosso intelecto tem capacidade de racionalizar. Uhum. Eu vou dizer uma coisa para você que é muito real, que é a relatividade geral do Einstein, que está todos os dias na nossa cara e que a maioria das pessoas não consegue racionalizar sobre porque, sei lá. A gente está acostumado a viver, a raciocinar sobre um espaço euclidiano. O que é um espaço euclidiano? A minha distância entre você é fixa. A distância entre nós dois é fixa. Tá, beleza. A distância entre o teto é fixa. Ok, aqui as coisas estão fixas. Não está se mexendo, certo? Sim. Você consegue imaginar que a teoria do Einstein, a relatividade geral, ela está demonstrado que as coisas... O que o Einstein queria dizer com o espaço fluido? É que o espaço que está entre nós, ele não é fixo. Ele está fluindo o tempo todo. Imagine esse copinho aqui, ó. Ele tá parado, né? Quando eu largo ele faz esse movimento. Eu vou fazer em câmera lenta porque, né? Ele faz esse movimento aqui, ó. Tá? Sim. Beleza. A gente olha e julga newtonianamente, né? Porque essa era a versão do Newton, né? Newtonianamente a gente julga isso aqui como se deslocando no espaço conforme o tempo passa. Newton. Com uma aceleração. Einstein. O espaço está se movimentando e o copo está parado. E aí? Tá? O espaço está sendo engolido pela Terra. Engolido. O tempo todo. Isso está acontecendo. Mind blown. O tempo todo está acontecendo. Tá aqui, ó. Tá na nossa cara, cara. Desde que a gente nasceu, desde antes. Aqui, ó. O espaço sendo engolido. O tempo todo. Já viu o vídeo de pessoal pulando de paraquedas? Sim. Agora você vê de novo pensando que o espaço está indo. E ele está parado no espaço. Agora o espaço está sendo engolido. Relatividade geral de Einstein está demonstrada. É isso que acontece. Essa é a realidade. A gente imagina o espaço parado e a pessoa caindo. O objeto se movimentando no espaço. Mas não é. Por que isso daqui não cai, cara? Por que isso daqui não cai? O espaço está puxando ele para baixo o tempo todo. Está puxando para baixo. Só que existe uma coisa que é outra, que é a força eletrostática, que mantém os materiais sólidos, né? Então, o que acontece? Vamos pensar assim, ó. Esse copo aqui, o espaço está sendo... O espaço é independente da matéria, tá? O espaço está indo sempre para o centro da Terra. Esse copinho aqui... Ele, na verdade, ele não tá... Qual que é a diferença do Newton para o Einstein? O Newton,
existe uma força puxando para baixo. Uhum. O Einstein tem uma força segurando ele para cima. Então, na verdade, ele está acelerado para cima. Uhum. Porque o espaço está indo sempre para baixo. Isso aqui tá sendo Olha, você, estamos parados por quê? O espaço está puxando a gente para baixo o tempo todo. Uhum. A gente está sendo acelerado para cima porque existem forças eletrostáticas Uhum. que equilibram esse movimento. Equilibram o movimento. E a gente fica parado. Relativamente parado. Uhum. Tá? E agora a gente imagina em... Posso pegar aqui? Sim. Vai cair, vai quebrar? Não sei se tá grudado, não. Acho que não. Tem Tá uma grudado? lâmpada. Não, Tem um mas fio. tem um cabo. Tem um cabo, Tem um deixa cabo. quieto. Imagina isso aqui, ó. Imagina que isso daqui é o planeta Terra. Ele tem tanta massa que o espaço está sendo engolido por ele o tempo todo. Uhum. O espaço está aqui e ele está sendo engolido. Uhum. Então é isso que é a distorção do espaço-tempo. Aquela ideia de um tecido distorcido, ela dá uma falsa sensação de realidade, porque mesmo quando você usa aquela analogia do tecido e joga ele para cá, Uhum. você imagina o tecido parado. Exato. Só que ele não está parado, ele está sendo engolido como um fluido. Por isso que é o espaço fluido, espaço-tempo. Então, aqui tem matéria. O espaço está desaparecendo o tempo todo. Mas se o espaço está desaparecendo, como é que o universo está em expansão? Porque entre uma matéria e outra, tem um vazio onde o espaço está sendo criado. De forma a equilibrar a coisa toda. Eu não sei se eu fui muito longe agora. Puta que pariu. Meu Deus. Foi Não, foi muito muito longe. foda. Não, foi... Deu pra entender essa Cara, loucura toda? essa... Tem como colocar na tela o que ele falou? Tem como botar uma imagem aqui ou não? Porque se tiver, o que tu falou é importante. Se não tiver, não tem problema. Pesquisa por espaço-tempo 4D, acho que vai aparecer. Porque eu acho que é isso que você quis falar, é só pra galera poder entender também a representação que tu fez. Porque o que mais fala é a representação do tecido, mas isso é uma representação 2D, não representa o que é o espaço-tempo mesmo. É muito. É tipo esse cubo ali, né? Aquele cubinho, né? É esse aqui, o do lado. Só que imaginar aquela malha sendo Tá sugada. vendo? Acho que aí Será dá... que tem vídeo? Acho que é um GIF, né? Se tiver um GIF, tá bom. Será que a gente acha? Acho que esse de baixo ali... Aqui tem a terra também, ó. Dá pra entender bem o que ele falou com a terra. Mas é basicamente isso que você quis falar. Quando você falou, eu logo imaginei isso mesmo. Isso, só que eu tenho que imaginar que esses pontos, assim... Eles estão, sendo... tipo, entrando na Terra. É como se Isso. a Terra estivesse engolindo o espaço. Então, essa Só que representação... o Sol engole, Júpiter engole. Todo- Quanto mais massa, mais engole. mais engole. O Sol engole tanto que é capaz de manter todos os planetas Ao sem- redor dele. sem fugir. Porque a tendência do planeta seria o quê? O Sol tá lá, o planeta vem aqui, ó. Se não fosse distorção Sim. do espaço-tempo, o planeta ia passar aqui, ó. Sim, não teria um sistema planetário. Exatamente. Só que o Sol tá engolindo tanto espaço que Aí, ó. a Terra tá passando aqui, só que o espaço tá sendo engolido e ela faz esse movimento de órbita. Aqui. Isso aí, ó. Será que vai dar a impressão de... Mas acho que dá pra sacar. Dá pra ver a deformação ali. Só que Essa, essas bolinhas estão... elas entram assim, ó. Isso. Essa é a representação real de como funciona o espaço-tempo, não aquele tecido. Isso. Então ali dá pra ver. Mas isso que você falou agora, meu, me deu nunca tinha ouvido uma explicação da maneira que você fez. Pô, Foi. que massa. Pô. Literalmente foi muito foda. Porque ao mesmo tempo que, como você falou, ao mesmo tempo que as coisas, os corpos que são massivos, eles engolem o espaço, entre esses corpos está sendo criado mais espaço. Então, puta, isso foi, ó, fui aqui, ó. Foi Só que tem muito mais espaço vazio do que espaço com matéria. Uhum. Então, por ser o universo é um vazio absurdo, Sim. nesse espaço absurdo vazio, se cria espaço suficiente para que... Se a taxa de criação de espaço nesse meio sem matéria fosse menor, talvez o espaço fosse em contração. Aí que entra a constante cosmológica. Da hora.